Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André de Macedo Arruda, eu sou advogado e o meu intuito é trazer vídeos semanais debatendo os temas jurídicos mais importantes no nosso cotidiano. Para esse primeiro vídeo, nós vamos debater a temática e a conceituação das fake news. Primeiro vamos conceituar o que são fake news, para em seguida descobrirmos se podemos encaixar o ato de criar ou espalhar fake news como crime aqui no nosso sistema judiciário brasileiro. A grosso modo, fake news podem ser definidas como conteúdos falsos, sabidamente falsos por seu criador, que é viralizado geralmente pela internet com o intuito de obter algum tipo de vantagem, seja ela financeira, seja ela política ou até para fins eleitorais. Passada a definição, vamos agora entender se esse conteúdo falso, criado e espalhado, pode ser considerado crime. Para isso, vamos nos basear na nossa lei maior, na nossa Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso 39, diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Agora vamos entender na prática o que esse artigo quer dizer. Ora, no sistema judiciário brasileiro existe um princípio chamado princípio da legalidade, que nada mais é um princípio que informa que não existe ato que seja considerado crime sem uma lei específica que o preveja. Ou seja, por mais reprovável que seja esse ato, se não houver uma lei o definindo como crime ele não poderá ser tratado. O nosso Constituinte, ele criou uma grande garantia à população em geral de que não vai ser processada ou condenada por um crime que lei específica não preveja anteriormente. Ou seja, para hoje, agosto de 2020, a criação ou o fato de espalhar fake news seja considerado crime, seria necessário uma lei aprovada e em vigor aqui no Brasil, o que ainda não existe. Em outras palavras, o simples fato de criar ou espalhar fake news não pode ser considerado crime por ausência legal, pela falta de lei específica aprovada em nosso Congresso Nacional que defina esse ato como crime. Todavia, isso não quer dizer que aquele que cria ou espalha fake news não será responsabilizado criminalmente. Depende da situação. Para verificarmos isso, precisamos olhar o conteúdo da mensagem e não apenas saber se ela é falsa ou verdadeira. Vamos a um exemplo prático. Imagine que um candidato a um determinado pleito eleitoral espalhe para seus seguidores via internet a seguinte notícia: furo de reportagem, urgente. Candidato da oposição é indiciado pela Polícia Federal por desvio de verbas públicas. As informações ainda são sigilosas e serão divulgadas na mídia em breve. Ora, como eu afirmei, a criação ou o ato de espalhar essa notícia falsa não vai ser considerada crime. Agora, o seu conteúdo, ele poderá sim e deverá sim ser considerado crime. Ao realizar tal ato, esse suposto candidato, ele acabou acusando alguém de um crime, sabendo que esse alguém não cometeu esse suposto desvio de dinheiro. Esse ato de espalhar uma notícia falsa, dizendo que alguém cometeu um crime sem ter cometido, sim, ele é considerado crime. Ele é um crime chamado de calúnia, que é justamente quando a gente cria a notícia crime de que alguém está cometendo um delito sabendo que ele não cometeu. Nesse caso específico, o agente, o suposto candidato que criou esse conteúdo, ele vai sim responder pelo crime de calúnia, previsto no nosso Código Penal.
Então, em resumo, o simples ato de criar ou espalhar fake news não pode ser considerado crime por ausência de lei específica que diga isso. Porém, o criador ou alguém que espalha essas notícias pode ser responsabilizado, sim. Em outras palavras, veja que apesar de não existir lei específica dizendo que a criação da fake news é crime, esse suposto agente vai responder por um crime, o crime de calúnia. É preciso verificarmos o conteúdo da mensagem, não apenas saber se ela é verdadeira ou ela é falsa. Espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se foi útil para você, eu peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo e fiquem à vontade aqui nos comentários para sugestões, elogios, críticas e quaisquer outras informações ou complementos ao conteúdo desse vídeo. Tchau e até a próxima!